Clara sempre acreditou que conhecia seu marido. Ela confiava nele de olhos fechados, acreditava em cada palavra, em cada sorriso. Mas às vezes a confiança é apenas a fachada que esconde o que realmente está por trás de alguém. E naquele fim de tarde, quando uma mensagem anônima chegou ao seu celular, tudo começou a se desfazer. A mensagem era curta, direta e aterrorizante. Ele não é quem você pensa. Ele está escondendo algo que pode mudar sua vida para sempre. Clara olhou para a tela mais uma vez, seu coração batendo acelerado, cada pulsação gritando um alerta que ela não queria ouvir. Como alguém tão próximo poderia esconder algo tão profundo, tão sombrio? Ela tentou ignorar, racionalizar, pensar que era um engano. Então veio o primeiro sinal. Um detalhe que não fazia sentido, uma mentira pequena mas que se encaixava em um padrão muito maior. Algo que exigiria coragem, inteligência e talvez sacrifício. Naquele momento, Clara percebeu que estava prestes a entrar em um mundo de mentiras, traição e segredos que ela jamais imaginou. Clara sabia que estava diante de algo que não podia ser desfeito, mas algo dentro dela dizia que não. Um instinto, um pressentimento que não podia ser ignorado. E você estaria pronta para encarar o que ela descobriu? Cada decisão, cada passo, cada escolha poderia revelar algo irreversível, algo que mudaria sua vida para sempre. Porque quando a verdade vem à tona, nada e ninguém será o mesmo. Clara nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tão rápido. Aos 34 anos, com uma carreira sólida como designer de interiores, ela acreditava que tinha tudo sob controle. Um casamento estável, uma rotina confortável, amigos leais, tudo parecia perfeito, exceto por aquele pequeno desconforto que ela insistia em ignorar. O marido, Rafael, sempre sorridente e carismático, mas algumas vezes, distante demais, com um olhar que desaparecia por segundos que pareciam horas. Naquele dia, enquanto revisava os últimos detalhes de um projeto importante, Clara percebeu que Rafael chegaria mais tarde do que o habitual. Um jantar marcado, uma promessa de estar juntos e, no entanto, ele se atrasava sem explicação convincente. Algo naquele silêncio do apartamento fez o coração dela apertar. Não era a primeira vez que pequenos sinais apareciam, mas ela sempre racionalizava. Talvez esteja cansado, talvez seja apenas o trabalho. Foi quando o celular vibrou novamente. Outra mensagem anônima, dessa vez com uma foto que a fez engolir em seco. Rafael sorrindo com alguém que não era ela, em um lugar que ela não reconhecia. O medo começou a se infiltrar, misturado com uma sensação de traição que queimava lentamente. Cada detalhe, cada gesto que antes parecia inofensivo, agora ganhava um novo significado, sombrio e perturbador. Clara sabia que precisava descobrir a verdade. Mas, à medida que começava a juntar as peças, algo dentro dela avisava. Nem tudo era como parecia e cada escolha, cada passo que desse em direção à verdade, poderia mudar não apenas o casamento, mas a própria vida dela. E naquele momento, Clara percebeu que a realidade que conhecia estava prestes a se partir em 1000 pedaços. E assim, o jogo de segredos e mentiras começava e nada mais seria igual. Clara estava sentada à mesa da cozinha, o olhar fixo na xícara de café que esfriava lentamente. O apartamento estava silencioso, exceto pelo leve som da chuva lá fora. O que deveria ter sido uma tarde comum começou a parecer estranhamente diferente, como se o ar estivesse carregado de algo que ela não conseguia identificar. Ela mexeu no celular pela terceira vez em menos de 5 minutos. Nenhuma nova mensagem de Rafael, nenhum sinal de que ele estava a caminho. Mas então lá estava, uma notificação que não parecia pertencer a ninguém que ela conhecesse. Ele não é quem você pensa, o coração de Clara disparou. Ela congelou, incapaz de desviar o olhar da tela. Por um instante, a sensação de incredulidade tomou conta dela. Um engano, certamente, mas uma voz interior insistia: não ignore isso. Ela ligou para Rafael, a mão trêmula, mas ninguém atendeu. Tentou novamente e novamente. Nada. Apenas o silêncio do outro lado da linha. Clara respirou fundo, tentando racionalizar. Talvez estivesse ocupado. Talvez tivesse esquecido do horário do jantar. Mas uma parte dela, a parte que sempre percebeu pequenos detalhes, sentia que algo estava errado. Enquanto esperava, revisava mentalmente a rotina do marido. Sempre pontual, sempre atencioso, sempre previsível. Mas algo mudara nos últimos meses. Pequenos atrasos, olhares fugidios, mensagens apagadas rápido demais. Nada que ela pudesse provar, nada que pudesse confrontá-lo ainda. Então, uma nova mensagem chegou. Você merece saber a verdade. Ele está escondendo algo. Dessa vez, não havia remetente, apenas essas palavras simples que penetraram como lâminas afiadas. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Não era apenas suspeita agora. Havia algo concreto. Ela decidiu investigar. Começou revisando e-mails compartilhados, verificando discretamente os históricos do computador, tentando encontrar qualquer sinal que confirmasse sua intuição. Nada exceto pequenos rastros, detalhes que Rafael talvez não percebesse. Uma reserva de hotel em datas que não lembrava, um nome desconhecido em uma planilha compartilhada, mensagens apagadas rapidamente, tudo tão sutil que, isoladamente, pareceria inocente, mas em conjunto,
formava um padrão perturbador. O telefone vibrou novamente. Mais uma mensagem anônima, dessa vez uma foto. Rafael sorrindo ao lado de uma mulher que não era Clara. O lugar, um restaurante elegante que ele nunca mencionara. O sorriso dele parecia mais confiante do que em qualquer momento que Clara lembrasse. Ela engoliu em seco, tentando manter a calma. Uma voz interna insistia. Preciso descobrir o que ele está escondendo, antes que seja tarde demais. Mas ao mesmo tempo, um medo profundo a dominava. Cada passo que desse em direção à verdade poderia destruir tudo o que conhecia. Seu casamento, sua confiança, sua vida como a conhecia. Clara se levantou, o celular ainda firme na mão. Precisava confrontá-lo ou investigar mais, recolher evidências? A dúvida corroía sua mente enquanto a chuva lá fora parecia martelar o ritmo de seu coração acelerado. Então, algo inesperado aconteceu. Uma terceira mensagem chegou. Diferente das anteriores, não era um aviso, não era uma foto. Era um convite. Encontre-me hoje à noite, no estacionamento do prédio. Se quiser respostas. Clara engoliu em seco. A mistura de medo e curiosidade era avassaladora. Cada fibra do corpo dizia para ignorar. Cada instinto dizia que era a única chance de descobrir a verdade. Ela olhou pela janela, a cidade cinza refletindo seu próprio turbilhão interno. A noite prometia revelar mais do que ela estava preparada para enfrentar. Mas Clara sabia que não havia volta. A decisão já fora tomada, ainda que inconscientemente, ela iria descobrir o que Rafael escondia. E naquele instante, Clara não podia imaginar que a primeira verdade que descobriria seria apenas a ponta de um iceberg. Um segredo menor que a trama inteira que estava prestes a se desenrolar. E assim começava o primeiro passo em direção a uma verdade que mudaria tudo. Clara saiu de casa com o coração disparado, a mente girando entre medo e curiosidade. A noite estava fria, o ar úmido da chuva misturando-se com a tensão que não a deixava respirar direito. O estacionamento do prédio parecia maior e mais silencioso do que ela lembrava, cada sombra parecendo esconder algo. Ela apertou o casaco contra o corpo, olhando para cada canto com atenção. O aviso da mensagem ainda pulsava em sua mente. Se quiser respostas, venha. Ela se perguntou quem poderia estar por trás disso. Um amigo que queria ajudá-la, alguém que queria confundi-la, ou pior, alguém que estivesse manipulando cada passo que ela dava. Enquanto caminhava entre os carros, ouviu um leve ruído atrás de si. Parou, prendendo a respiração. Um vulto passou rapidamente, desaparecendo entre os pilares de concreto. Clara engoliu em seco e continuou, cada passo ecoando como um tambor de suspense. No centro do estacionamento, uma figura masculina esperava, parcialmente iluminada pela luz amarela de um poste. Ele levantou a mão em um gesto pacífico. Clara, perguntou a voz firme mas carregada de tensão. Quem é você? Respondeu ela, tentando controlar o tremor na voz. E por que está me enviando mensagens sobre Rafael? O homem respirou fundo, olhando em volta antes de falar. Meu nome é Henrique. Trabalhei com Rafael por anos. Há coisas que você precisa saber. Coisas que ele esconde não apenas de você, mas de todos. Clara sentiu um frio na espinha. Cada palavra confirmava sua suspeita de que algo estava errado. O que você quer dizer? Perguntou, engolindo em seco. Henrique tirou de dentro do casaco um envelope grosso, amarelado. Leia. Mas cuidado, uma vez que souber, não há como voltar atrás. Clara pegou o envelope, mãos trêmulas, e abriu. Fotos, extratos bancários e mensagens impressas saltaram aos olhos dela. Cada detalhe revelava não apenas encontros secretos, mas movimentações financeiras suspeitas, datas e locais que coincidiam com as pequenas mentiras que Rafael contava. Isso não pode ser verdade, murmurou Clara, sentindo o mundo desabar. Ele me jurou que nunca eu sei, interrompeu Henrique. Eu também acreditei nele, mas ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Traição? Sim, mas também manipulação, jogos de poder, interesses que você não está pronta para enfrentar. Clara engoliu em seco, os olhos marejados. Por que você está me mostrando isso? Perguntou, desconfiada. Porque alguém precisa parar isso, disse Henrique, voz grave. E se não for você quem mais? Clara olhou para o envelope novamente. Cada evidência era um soco na realidade que ela acreditava conhecer. O homem que ela amava, que dormia ao lado dela todas as noites, tinha uma vida secreta, cheia de traições e decisões que afetavam não apenas o casamento, mas outros. Pessoas que ela nem imaginava. O que devo fazer agora? Perguntou ela, voz trêmula. Henrique olhou em volta, atento a qualquer movimento suspeito. Primeiro passo. Você precisa manter a calma. Observação. Reunir provas. Mas cuidado, Clara. Cada decisão sua agora tem peso. Cada ação pode trazer consequências que você não consegue controlar. Clara respirou fundo. A responsabilidade parecia esmagadora. Ela sempre foi forte, independente, mas agora entendia que seu casamento era apenas a superfície de algo muito maior. Ela sentiu a raiva se misturar ao medo e à determinação. Se Rafael estava escondendo isso, ela descobriria até o último detalhe, custasse o que custasse. De repente, uma sirene distante chamou a atenção.
O estacionamento, silencioso até então, parecia ainda mais vazio e Clara teve a sensação de que estava sendo observada. Henrique, começou ela. E se ele descobrir que estivemos aqui? Então tudo muda, respondeu ele calmamente. Por isso é importante agir com cuidado. Mas não se engane, a verdade precisa vir à tona. E a primeira peça do quebra-cabeça começa com você. Clara engoliu em seco. A responsabilidade parecia pesada demais, mas havia algo dentro dela que a impulsionava. Determinação, fúria, curiosidade. Ela sabia que aquela noite seria o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. Som, chuva caindo mais forte, batida de coração, suspense crescente. Ele sabe que você sabe, e assim, Clara percebeu que estava prestes a entrar em um jogo perigoso onde cada passo, cada decisão e cada momento de confiança poderia ser a diferença entre descobrir. Ela guardou o envelope no casaco e olhou para Henrique uma última vez. Eu vou descobrir tudo, disse ela, firme. Não seria mais a mesma. Enquanto ela caminhava de volta para casa, seu celular vibrou novamente. Mesmo que isso destrua o que restou, Henrique assentiu, consciente de que a primeira peça havia sido movida e desapareceu entre as sombras do estacionamento, deixando Clara sozinha com seus pensamentos, a chuva e a certeza de que sua vida, uma nova mensagem, sem remetente, apenas 3 palavras que fizeram o coração de Clara quase parar. A verdade ao perder tudo. Clara entrou em casa com o coração disparado, o envelope ainda apertado contra o corpo. Cada passo parecia ecoar num apartamento silencioso, como se o espaço inteiro estivesse em expectativa pelo que estava por vir. Ela precisava organizar seus pensamentos, mas cada vez que fechava os olhos, via Rafael sorrindo ao lado de outra mulher, via as datas, as mensagens e os sinais que havia ignorado por meses. Ela se dirigiu à cozinha, deixando o casaco molhado sobre a cadeira e sentou-se à mesa. Precisava planejar. Não podia confrontá-lo imediatamente sem estar preparada, mas a necessidade de respostas era insuportável. Ela pegou o celular, revisando cada mensagem, cada detalhe no envelope, tentando encontrar um padrão. Qualquer coisa que pudesse revelar mais. Clara, a voz de Rafael ecoou atrás dela, calma demais. Ela se virou lentamente, surpresa por ele estar em casa tão cedo. Seu coração pulou, cada fibra do corpo estava em alerta. Você chegou cedo, disse ela, tentando manter a voz firme. Achei que estaria no trabalho até mais tarde. Rafael sorriu, encostando-se na porta da cozinha. Tive que resolver uns assuntos. Você está bem? Parece tensa. Clara forçou um sorriso, mas a tensão não podia ser escondida. Cada palavra dele soava estranhamente ensaiada. Ela respirou fundo, decidida. Rafael, precisamos conversar. Pausa dramática. Sobre você. O sorriso dele desapareceu por um segundo, rápido demais para ser natural, mas suficiente para que Clara percebesse. Sobre mim? Ele se aproximou, tentando soar casual. O que aconteceu? Clara hesitou, segurando o envelope discretamente sob a mesa. Recebi algumas mensagens, começou ela, cuidadosamente. Coisas que me fizeram perceber que talvez você não seja totalmente honesto comigo. Rafael piscou, mas não demonstrou surpresa. Mensagens? Que tipo de mensagens? Perguntou, tentando soar curioso, mas Clara sentiu o tom calculado, frio. Não posso mostrar agora, disse ela, firme, com os olhos fixos nos dele. Mas há provas, fotografias, extratos, datas, detalhes que não podem ser ignorados. Rafael respirou fundo, seus ombros relaxando apenas um pouco. Clara, você está exagerando. Deve ser algum engano. Mas Clara sabia que não era engano. Cada pequeno sinal que havia ignorado, cada atraso, cada olhar fugidio, cada mentira sutil, tudo fazia sentido agora. E o pior, Rafael sabia que ela estava percebendo. Engano? Repetiu ela, a voz agora mais firme, quase fria. Então me explique por que você tem um jantar marcado com alguém que não sou eu. Por que algumas datas não batem. Porque mensagens desaparecem e motivos que você não consegue explicar. O silêncio parou sobre eles. Rafael evitou o olhar de Clara por uma fração de segundo que parecia uma eternidade. Ela sentiu seu estômago apertar, a sensação de que estava prestes a tocar algo que poderia destruí-la. Clara, começou ele, hesitante. Eu posso explicar. Então explique. Ela se inclinou para frente, olhos fixos, corpo tenso. Mas não quero mentiras. Quero a verdade. Cada detalhe. Rafael engoliu em seco. Cada palavra parecia pesar toneladas. Eu não queria que você descobrisse assim. Pausa, mas há coisas que você precisa entender. Eu estou envolvido em algo que vai além do nosso casamento. Algo perigoso. Clara engoliu em seco. Seu corpo inteiro tremeu. Perigoso, repetiu ela, incrédula. Rafael, do que você está falando? Ele respirou fundo, encarando-a com seriedade. Não posso dar todos os detalhes agora, mas há pessoas observando. Pessoas que não querem que eu fale. Se souberem que você sabe, poderá se colocar em perigo. Clara recuou, uma mistura de medo e raiva percorrendo suas veias. Então você está me dizendo que me enganou e que eu corro perigo por causa disso? Sua voz subiu, carregada de indignação. Rafael assentiu, visivelmente tentando manter a calma. Sim, mas não se trata de você pessoalmente ainda. Trata-se de tudo que estou envolvido.
Eu nunca quis que isso acontecesse. Clara olhou para ele, os olhos marejados, sentindo a realidade se partir em 1000 pedaços. Cada suspeita que havia ignorado se consolidava em uma verdade inegável. Rafael não era apenas infiel, ele estava envolvido em algo que exigia sigilo absoluto, algo que podia destruir não apenas o casamento deles, mas pessoas ao redor. E eu? Perguntou ela, voz trêmula. Onde estou nessa história? Rafael olhou para baixo, claramente incapaz de responder de imediato. Clara lhe começou, mas a campainha tocou, interrompendo tudo. O coração de Clara saltou. Quem poderia ser a essa hora, em plena chuva? Ela olhou para Rafael, mas ele parecia tão surpreso quanto ela. Não sei, respondeu ele, tentando soar casual. Talvez seja antes que pudesse terminar, uma nova mensagem chegou no celular de Clara. Eles sabem que você sabe. Vá para o local combinado. Agora. Ela engoliu em seco. Cada instinto gritava para fugir, mas ao mesmo tempo, uma determinação feroz a impulsionava. Se fosse descobrir a verdade, precisava enfrentar tudo, custasse o que custasse. Rafael olhou para ela, finalmente percebendo que algo maior estava acontecendo, algo que ele não podia mais controlar. Clara, você precisa confiar em mim, disse ele, sua voz carregada de urgência e tensão. Confiar em você, respondeu ela, o olhar gélido. Você me escondeu coisas desde o início. Agora preciso decidir, confiar ou descobrir a verdade sozinha. O silêncio tomou o apartamento. Cada segundo parecia uma eternidade. Clara sabia que a próxima decisão poderia mudar tudo. E enquanto a chuva continuava a cair lá fora, ela percebeu que a verdadeira traição não era apenas de Rafael, mas de tudo que ela acreditava conhecer sobre ele e sobre a vida que levava. E naquele instante, Clara entendeu que a próxima escolha definiria seu destino. E a verdade estava prestes a explodir em sua vida. Clara segurava o celular com força, a mensagem recente queimando como um aviso em suas mãos. Eles sabem que você sabe. Vá para o local combinado. Agora. O coração dela disparava, cada batida ecoando nos ouvidos. Cada fibra do corpo gritando que isso era perigoso. Mas havia algo mais forte que o medo, a necessidade de descobrir a verdade. Cada dúvida acumulada, cada pequena mentira que Rafael contava nos últimos meses. Cada olhar fugidio, tudo agora exigia respostas. Ela olhou para Rafael, que estava ao lado dela, o rosto marcado por tensão e preocupação. Você vai me acompanhar? Perguntou Clara, a voz firme, mas trêmula. Rafael engoliu em seco. Não posso. A resposta veio rápida, quase defensiva. Não é seguro. Clara sentiu uma pontada de raiva e desconfiança. Então você me escondeu outra camada de segredos, e agora quer me impedir de descobrir? Seus olhos faiscavam. Eu não posso esperar mais. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Clara, não é seguro para você. Se algo der errado, pode ser perigoso não apenas para você, mas para todos ao redor. Então, quer me dizer que mentiu para mim o tempo todo? E ainda assim espera que eu continue cega? O olhar de Clara era afiado, determinado. Eu preciso ir. Sem outra escolha, Rafael fechou os olhos por um momento e assentiu. Então tome cuidado, mas não confie em ninguém, nem mesmo em mim. Pausa dramática, som de chuva intensa. Clara saiu do apartamento, o envelope com as evidências pressionado contra o peito. O estacionamento estava vazio, exceto por uma figura encapuzada na entrada de um beco próximo. Cada passo que dava fazia seu coração acelerar, cada sombra parecia esconder algo. Clara, a voz sussurrou. Ela parou. Uma mulher saiu das sombras, o rosto parcialmente iluminado. Você deve ser Clara. A mulher parecia calma, mas havia tensão em cada gesto. Meu nome é Sofia. Eu sei que você recebeu as mensagens e que está procurando respostas. Clara engoliu em seco. Quem te enviou? Quem está me chamando aqui? Alguém que sabe que Rafael não é quem você pensa. Sofia estendeu a mão, entregando outro envelope. Leia isto, mas tenha cuidado. Ele sabe que você está envolvida agora. Cada movimento seu é observado. Clara abriu o envelope com mãos trêmulas. Novas fotos, novas mensagens, extratos e datas. Mas desta vez, havia algo mais perturbador. Rafael não apenas estava traindo-a, mas estava envolvido em manipulações financeiras e encontros secretos com pessoas poderosas. Pessoas que claramente não eram amigas dele nem dela. Isso é impossível, murmurou Clara, a voz falhando. Ele é capaz disso? Sofia balançou a cabeça, séria. Sim, e há mais. Ele está envolvido em algo que pode destruir vidas. Não apenas a sua. E agora que você sabe, você se tornou uma peça nesse jogo. Clara sentiu a adrenalina subir. Cada evidência aumentava o peso da responsabilidade. Ela não podia recuar agora. Então o que eu faço? Perguntou, a voz carregada de determinação. Sofia olhou em volta, atenta a qualquer movimento suspeito. Primeiro, observe. Descubra até onde ele chegou, mas não se deixe enganar. Cada mentira que ele contou pode ser uma armadilha. E lembre-se, nem todos são confiáveis, nem mesmo quem se apresenta como aliado. Clara sentiu uma mistura de raiva, medo e curiosidade.
Ela estava determinada a ir até o fim, mas algo dentro dela dizia que a verdade que descobrir agora não seria apenas sobre Rafael. Era um segredo maior, algo que ele havia escondido por anos, algo que poderia abalar tudo o que ela acreditava sobre sua vida, seu casamento e sua própria segurança. Ela olhou para Sofia. Eu preciso ir até o fim. A determinação era clara. Quero todas as respostas. Sofia sentiu. Então esteja preparada, porque o que você descobrir agora não tem volta. Nesse momento, o celular de Clara vibrou novamente. Uma nova mensagem, curta e direta. Eles estão te observando. Não confie em ninguém. O próximo passo será decisivo. O coração de Clara quase parou. Ela sabia que estava em um caminho sem retorno, onde cada decisão poderia ser fatal. Mas havia algo que a impulsionava. Descobrir a verdade, não importa o preço. Enquanto a chuva continuava a cair, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Cada passo, cada escolha, cada detalhe poderia ser a diferença entre descobrir a verdade ou ser manipulada e traída mais uma vez. E naquele instante, Clara prometeu a si mesma, não importa o que aconteça, ela iria até o fim, porque agora a única coisa que importava era a verdade. Clara entrou em casa com o coração acelerado, o envelope entregue por Sofia apertado contra o peito. Cada passo parecia ecoar pelo apartamento silencioso, como se o espaço inteiro estivesse à espera do que estava prestes a acontecer. A verdade estava ali, diante dela, mas havia algo mais, algo que ainda precisava descobrir. O próprio Rafael. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Cada detalhe que havia reunido, as fotos, mensagens, extratos, encontros secretos, se transformava em um mosaico perturbador. Ela sabia que não podia mais adiar. Precisava confrontá-lo. Precisava respostas. Rafael, chamou a voz firme, carregada de tensão. Ele apareceu na sala alguns segundos depois, o rosto surpreso. Clara, você começou, mas a palavra morreu no ar. Não tente se explicar antes que eu termine, disse ela, cortando-o. Eu sei de tudo. Cada mentira, cada encontro, cada segredo. Quero ouvir a sua versão agora. Rafael engoliu em seco. A tensão entre eles parecia palpável. Ele sabia que cada palavra contaria. Clara, é mais complicado do que você imagina, disse ele, tentando soar calmo. Eu não queria que nada disso viesse à tona. Complicado. Clara repetiu, incrédula. Você está falando de traição, manipulação, mentiras. Complicado é o que você chama? Ele respirou fundo, finalmente encarando-a com olhos sinceros, cheios de uma mistura de arrependimento e medo. Eu fiz escolhas que pensei que protegeriam você, nosso casamento e até outras pessoas. Mas errei. Pausa dramática. Tudo saiu do controle. Clara sentiu a raiva subir, misturada com dor. Cada pedaço de confiança que ela havia depositado nele havia sido quebrado. Proteger? Perguntou, com a voz trêmula. Me diga, Rafael, quem você estava tentando proteger? Porque a única pessoa que você acabou ferindo fui eu. Ele engoliu, incapaz de responder imediatamente. O silêncio tomou conta do ambiente pesado e sufocante. Há mais alguém envolvido, disse ele finalmente em tom baixo, quase sussurrando. Pessoas que podem nos prejudicar se souberem que você sabe. Não é só sobre nós dois. É sobre decisões que têm impacto em outras vidas. Clara franziu a testa, tentando processar cada palavra. Outras vidas, repetiu, atônita. Então toda essa história não é só traição? Rafael balançou a cabeça. Não. É muito mais do que isso. E você agora está no meio. Cada passo que você der será crucial. Cada escolha pode alterar tudo. Clara sentiu um misto de medo e determinação. Ela não podia simplesmente recuar agora. Precisava entender até onde Rafael estava envolvido e quem mais estava manipulando essa situação. Então me diga, começou ela, firme, quais são essas escolhas que você fez? Quem mais está envolvido? E por que você nunca confiou em mim o suficiente para me contar? Rafael desviou o olhar, visivelmente tenso. Eu tentei, mas alguns segredos eram grandes demais. Alguns segredos são perigosos demais. Nesse momento, o celular de Clara vibrou. Uma nova mensagem, curta e direta. Hora da verdade. Vá para o lugar combinado. Rafael sabe que você sabe. Agora tudo muda. Ela olhou para ele, o coração batendo acelerado. Eu preciso ir, disse, determinada. E você? Eu não posso, respondeu Rafael, com o rosto sério. Mas confie em mim. A verdade que você vai descobrir agora vai mudar tudo. Clara engoliu em seco. A mistura de medo e curiosidade era avassaladora. Ela sabia que o próximo passo poderia ser decisivo, e que nada seria como antes. No caminho para o local combinado, Clara revisava cada detalhe, cada pista, tentando prever o que encontraria. Quando chegou, encontrou Sofia já esperando, o rosto iluminado apenas pelos postes. Boa noite, disse Sofia, firme. Você está pronta? Clara sentiu, mais do que nunca. Sofia entregou outro envelope. Isso contém informações que vão além do que você já sabe. Prepare-se para reviravoltas. Não tudo é o que parece. Clara abriu o envelope e seu coração quase parou. Fotos de reuniões secretas, documentos financeiros, mensagens trocadas entre Rafael e terceiros poderosos, mas havia algo ainda mais perturbador.
evidências de que Rafael estava sendo manipulado e que alguém próximo a ele havia planejado cada passo que Clara agora descobria. Quem? Perguntou Clara, os olhos arregalados. Ainda não sabemos, respondeu Sofia, atenção evidente em cada palavra. Mas agora você está envolvida, e eles sabem disso. Nesse momento, um carro preto se aproximou silenciosamente, luzes apagadas. Eles estão chegando, disse Sofia, com a voz baixa. E assim, Clara percebeu que a linha entre confiança e traição estava prestes a ser cruzada. E agora a próxima escolha é sua. Clara respirou fundo, segurando os envelopes, sentindo o peso de cada decisão. E que a próxima reviravolta poderia mudar tudo, para sempre. Clara sentiu a adrenalina subir. Cada segundo contava, e cada passo em falso poderia ser fatal. Ela sabia que a verdade estava prestes a explodir, e que a partir daquele momento, nada seria como antes. O carro preto parou a poucos metros de Clara e Sofia. As luzes continuaram apagadas, como se quem estivesse lá dentro não quisesse ser visto ou já soubesse que tinha controle da situação. Clara sentiu o corpo inteiro entrar em alerta. Não era apenas medo, era a certeza de que aquele momento definiria tudo. Não se mova, sussurrou Sofia. Faça exatamente o que eu disser. Mas antes que Clara pudesse responder, a porta do carro se abriu. E quem desceu não era um estranho. Era Rafael. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A voz dela falhou. Você disse que não viria. Rafael fechou a porta do carro com calma. Não havia pânico em seu rosto. Não havia arrependimento. Havia algo muito pior. Controle. Eu menti, disse ele simplesmente. Sofia deu um passo para trás surpresa. Então era você o tempo todo. Rafael sorriu de leve. Não exatamente. Eu era a peça visível. Mas alguém precisava conduzir o jogo. Clara sentiu o coração acelerar. Todo esse tempo as mensagens, os encontros, as ameaças foi você? Rafael suspirou, como alguém cansado de fingir. Eu precisava saber até onde você iria, se era forte o suficiente para chegar até aqui. Clara sentiu a raiva explodir. Você destruiu nosso casamento para me testar? Não, respondeu ele, firme. Nosso casamento já era uma construção baseada em silêncio. Eu apenas revelei o que sempre esteve ali. Sofia interveio. Você está envolvido em lavagem de dinheiro, manipulação financeira, extorsão. Rafael levantou a mão. Eu estava. Pausa. Até decidir sair. Clara o encarou, confusa. Sair? Sim, disse ele, olhando diretamente para ela. E você era a única saída possível. O silêncio foi absoluto. O que você está dizendo? Perguntou Clara. Rafael respirou fundo. As pessoas com quem me envolvi não aceitam desistências. A única forma de sair era entregar tudo. Provas, nomes, esquemas. Mas eu precisava de alguém fora do sistema. Alguém limpo. Alguém em quem eles não suspeitariam. Clara sentiu o estômago revirar. Você me usou. Eu te preparei, respondeu ele. Cada mensagem, cada pista, cada medo foi para te fazer enxergar quem eu realmente era. E escolher. Sofia olhou para Clara, tensa. Ele está dizendo que tudo isso foi um plano para fazer você entregar as provas? Rafael assentiu. Se fosse eu, estaria morto. Se fosse Sofia, também. Mas Clara ele sorriu tristemente. Clara é invisível para eles. Clara sentiu as mãos tremerem. Invisível até agora. Rafael se aproximou um passo. Agora você precisa decidir. Entregar tudo às autoridades ou fingir que nada disso aconteceu. Se você falar, eles caem. Mas você perde tudo. Casamento, segurança, a vida que conhece. O vento soprou forte. Clara fechou os olhos por um segundo. Flashbacks passaram por sua mente. As mentiras. As noites em silêncio. A sensação constante de que algo estava errado. Ela abriu os olhos. Não, disse ela. Rafael franziu a testa. Não, eu não vou fingir que nada aconteceu, respondeu Clara, firme. Mas também não vou seguir o seu plano. Sofia arregalou os olhos. Clara, se você não entregar, eu vou entregar, interrompeu Clara, mas do meu jeito. Ela tirou o celular do bolso. Enquanto vocês falavam, tudo foi gravado. Olhou para Rafael. Confissão, nomes, motivações, tudo. Rafael empalideceu. Você não faria isso. Eu faria, disse ela. Porque você me tirou o direito de escolher antes. Agora eu escolho. Sofia sorriu discretamente. Eu já enviei cópias para 3 lugares diferentes, continuou Clara. Se algo acontecer comigo, tudo vem à tona automaticamente. O silêncio foi pesado. Rafael passou a mão pelo rosto, derrotado. Então é assim que termina. Não, disse Clara, com lágrimas nos olhos. Assim que começa. Sirenas ecoaram ao longe. Sofia se afastou. Hora de ir. Rafael olhou para Clara uma última vez. Eu nunca deixei de te amar. Clara respirou fundo. Amar não é manipular. Amar é confiar. As sirenas se aproximaram. Rafael não tentou fugir. Meses depois, Clara estava sentada em um café, olhando pela janela. Seu rosto ainda carregava marcas da batalha, mas havia algo novo ali. Paz. Rafael havia sido preso, o esquema desmontado. Pessoas poderosas caíram, manchetes surgiram, mas o nome de Clara nunca apareceu.
Ela havia perdido o casamento, amigos, parte da antiga vida, mas ganhou algo que nunca teve antes, verdade. Sofia sentou-se à frente dela. Você mudou tudo. Clara sorriu de leve. Não, eu só parei de aceitar mentiras. Ela pegou a xícara de café, respirou fundo e olhou para frente, porque algumas decisões custam caro, mas custam menos do que viver no escuro. Se você chegou até aqui é porque sentiu o peso dessa decisão. Clara poderia ter escolhido o silêncio. Poderia ter fingido que nada aconteceu, mas escolheu a verdade mesmo sabendo o preço. E agora eu te pergunto, o que você faria se estivesse no lugar dela? Aqui, cada história é sobre escolhas que mudam destinos, segredos que ninguém vê, decisões que parecem pequenas até ser tarde demais. Se você gosta de histórias profundas, intensas e cheias de reviravoltas como essa, se inscreva no canal agora, porque a próxima história pode colocar você diante de uma decisão ainda mais difícil. Ative o sininho e não perca quando a verdade voltar a bater a porta.